Vamos a Isaías 43, versículos 5 a 8. Isaías 43, versículos 5 a 8. Estamos vendo profecias no Antigo Testamento sobre Israel que apontam para situações prometidas a Israel, ao povo de Israel, situações não ocorridas ainda, ou ocorridas apenas em parte, mas quando elas acontecem são literalmente cumpridas. Então esperamos que as que não foram realizadas ainda sejam também literalmente cumpridas. O que teria apenas sentido, pelas Escrituras, num período chamado milênio. Se há um período em que essas coisas prometidas a Israel serão cumpridas literalmente, se há um período, é o milênio, ou nenhum. Como, aliás, muitos acham que é o caso. Não há mais nada a ser cumprido com Israel, o que era para ser cumprido já foi, o que ia sendo foi suspenso, por causa da infidelidade de Israel. Então não tem mais nada a cumprir em termos proféticos com o povo de Israel, a não ser o fato de que muitos judeus vão se converter ainda. Isso todos concordam, e muitos acham, mesmo os que não concordam com o milênio, acham que no final, logo no final dos tempos aqui na terra, e na época da tribulação, e logo antes de Jesus voltar e estabelecer o seu milênio, o reino eterno, imediatamente muitos judeus vão se converter. Isso eles concordam. De uma maneira geral, há essa concordância. Judeus ainda vão se converter. Pessoas físicas. Nada a ver mais com o fato de serem parte de um povo a quem Deus prometeu grandes bênçãos. Então, não é que tanto faz, não, mas se um bocado de judeu vai se converter aqui, e se é como um país constituído ou não, tanto faz. O que interessa é que almas serão convertidas a Cristo, almas de pessoas descendentes de Abraão, que essa é a definição de um judeu. Então, tanto faz uma coisa como a outra. Se Deus vai converter sem milênio nenhum, mas Ele vai converter muitos judeus ainda na história da terra, da humanidade, antes de inaugurar novo céu e nova terra, tanto faz se isso é feito de uma maneira salvando os judeus, mas que estão devidamente constituídos como um povo, como uma nação e tudo mais. Tanto faz uma coisa com a outra. Tudo resulta em salvação de almas. Não é bem assim. Que resulta em salvação de almas? Resulta. E que o mais importante de tudo é salvação de almas? É. Isso não se discute. O que se discute é o que se faz com dezenas e dezenas de profecias que estão entregues há séculos aos judeus e que não foram cumpridas. Esse é o problema. Vamos fazer pouco caso disso. Essa é a questão que nós estamos, então, já, acho que na penúltima pregação sobre este assunto. Então, Isaías 43, 5 a 8, assunto do milênio. Estamos vendo, então, características sobre o milênio, que estão distribuídas essas características ao longo dessas profecias. E eu estou seguindo um plano de ler várias profecias e explicar um pouquinho e daí tirar algumas lições sobre características do milênio. E saibam que a dificuldade é grande de selecionar essas passagens, pela quantidade, é grande. Já depois de eu ter selecionado para trazer para o púlpito, já cortei várias, porque acabo tratando mais tempo do que eu gostaria em cada uma, e eu não quero me expandir tanto esse parêntese ali que eu fiz na exposição de Apocalipse 20. Então, eu acabo cortei várias já, e
e saber qual que corta. Tudo é palavra de Deus, é profecia que vai se cumprir, que promete algo ali. E aí eu tenho que me conformar assim, mas peraí, você não está cortando da Bíblia, não. Está cortando da sua pregação. Se essas pregações estimularem 1 ou 2 ou 10, ou quantos forem para estudar mais e tudo, vão encontrar essas profecias nas Escrituras. Estão lá, é só abrir e ler. Mas que eu cortei muitas, saibam que eu cortei. Depois de já ter cortado previamente. Então, Isaías 43, 5 a 8, diz: não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo ainda que tem ouvidos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos dirija aqui, que aprendamos um pouco mais das tuas Escrituras e de uma maneira específica do milênio e de Israel, tirando aplicações para as nossas vidas hoje, especialmente o valor das profecias e como estudá-las, como aplicá-las nos dias de hoje, este é um fator, sabemos, Senhor, muito importante para a vida cristã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos, ilumina-nos para entender essas profecias. Amém. É improvável que Isaías esteja se referindo aqui do retorno do exílio babilônico, como já tenho falado aqui muitas vezes desse exílio, porque se refere a um retorno de outra dimensão, como nós podemos ver aqui, de todos os cantos da terra, do norte, do sul, de todos os lugares, traz de todos os lugares. Ora, eles estavam numa cidade, que era Babilônia, e que tivesse sido ainda mais espalhado do que em torno de Babilônia, porque obviamente o reino babilônico, o império babilônico era gigantesco, mas eles foram levados para a cidade de Babilônia. Então, estavam ali concentrados. É para lá que eles foram no exílio babilônico, não para outro lugar na terra. Aí vem Isaías, e Deus diz através dele, pode anunciar aí, terra do norte, terra do sul, entregue, vamos, me entreguem o meu povo que eu fiz, que eu criei. Mas da onde, Senhor? De todos os cantos da terra. Está prometido a eles. E esta profecia está sendo lentamente cumprida. Não é que hoje amanheceu e Deus então fez valer esta profecia e muitas outras muito parecidas, análogas. Pronto, é hoje. Judeus, venham imediatamente, já correndo, cumprindo tudo isso. Não, ele tem o tempo dele e a forma dele. Só que, mesmo que esse tempo, hoje já há mais ou menos 120 anos, em que marca esse início de um retorno claro dos judeus, depois de 2000 anos fora de Israel, é claro que isso tem um valor altíssimo para os dias de hoje, e nós podemos ver, 2000 anos parados, tudo parado em termos de retorno do povo à terra prometida. Judeus se espalhando cada vez mais, e a história deles é fantástica, é impressionante, é triste, e é alegre, e é cheia de dramas
de todo jeito, que culminou inclusive no Holocausto. E não parou a perseguição a ele de outras formas, está mesmo ainda hoje. Mas o fato é que 120 anos é muito pouco tempo, perto de 2000. Então, quando olhamos assim, 1.900 anos, não aconteceu nada. Nada. Nesse assunto de retorno dos judeus à Terra Prometida. E as profecias aí, todas clamando, vão voltar. Da onde, Senhor? Do norte, e do sul, e do leste, e do oeste. Vão voltar, porque eu vou trazer 1.900 anos. Não pode. É óbvio que isso aqui ou era metafórico, ou Deus mudou essas profecias, Deus suspendeu. Eu não sei se isso serviu, esse tempo tão longo, para ao longo do tempo, ao longo dos séculos, e enfraquecendo, talvez, a conscientização disso, a confiança na palavra de Deus, se ela está escrita lá, porque eu não sei. Começou a entrar na mente de muitas pessoas, não, esse negócio não vai acontecer, não. Já fazem 300 anos, fazem 500 anos, fazem 700 anos, e todo mundo estudando a Bíblia, os chamados por Deus para estudarem a Bíblia, estudando, olhando, examinando, os pais da igreja e todos os outros, e todas aquelas fases do cristianismo, e 500 anos, 700 anos, 900 anos, nada, 1.000 anos, 1.100, 1.200, não, tem uma coisa errada. Nós estamos entendendo alguma coisa errada. E foi crescendo. Isso, crescendo. Desde logo, não demorou muito a entrar na cabeça de alguns essa ideia de que essas profecias não estavam valendo mais. Ou estavam valendo, sim, para ser aplicadas espiritualmente na igreja, nada de Jacó, de Isaac, Abraão, judeu, Davi, aí não se fala nisso, porque é claro que não é o caso mais, acabou-se, não estão vendo que acabou-se, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, reforma, os grandes reformadores e tudo, nada, 1.600, os puritanos, nada. Alguns ainda foram para o pós-milenismo e tal, que é outra coisa. Mas nada, até que começou a vir de uma maneira mais forte na mente de alguns, algo que desde o início da igreja cristã também existe, que é a crença, a convicção de que é literal e isso iria acontecer um dia. Ao longo da história, sempre teve este fio. Aliás, esses dois fios, melhor dizendo, a história do cristianismo, que alguns achavam que ia, sim, ser cumprido, literalmente, e esse fio foi afinando, quase se acabou. Aí, lá em 1800 e tanto, revivou-se esse pensamento e veio, e começou a crescer. Coisas de Deus, logo começou então a surgir algo que o mundo começou a olhar e dizer, tem uma coisa acontecendo com os judeus. Estão querendo voltar para a Terra Prometida. Perseguições cada vez mais violentas, os pogroms, como havia na Rússia, muito forte, e eles não aguentando mais, e já em quantidade maior, a ponto de querer mesmo fazer movimentos e voltar para a Terra Prometida, abandonada a essas alturas, com vários árabes lá, e a terra deserta, e pântanos, já comentei isto, inclusive. E aí queremos ir a si mesmo, vamos
Aí veio a ideia de um Estado judaico, pensou-se num Estado judaico na África. Pensou-se em fundar, lá era muito complicado, estava cheio de árabe, não ia dar certo, e é inimizade muito forte, então ali está complicado demais, não vai dar certo. E não tinha apoio das grandes potências e tal, então tem muita terra na África, fazemos um acordo aí, de alguma forma, compramos uma terra enorme lá, e alguns judeus eram muito ricos, e judeus espalhados pelo mundo, a gente compra uma terra na África e vamos colocar o novo Estado judeu na África. Qual é o problema? Não, os líderes, muitos lá, não. É lá. Deus não prometeu a África para nós, Deus prometeu, foi ali, deu até as fronteiras, em algumas passagens bíblicas. Não. Então, todo esse movimento foi começando agora, no final do século XIX, ou seja, 1890, 1900 e pouco, foi começando aí, que começou a surgir a possibilidade de Israel voltar a ser país de novo. Então, como eu digo, olhando para trás hoje, 120 anos, não tinha nada. Hoje tem mais ou menos 7 milhões de judeus lá na Terra Prometida, que é mais ou menos metade do povo judeu no mundo, hoje. Então, há 120 anos, nós estamos falando de um povo, gente. Não estamos falando de um bairro, não, nem de um condomínio do edifício. É de um povo inteiro. E um povo perseguidíssimo. Há 120 anos, mais ou menos, era 0,00001. Nunca deixou de haver, até onde se sabe, nunca deixou de haver um judeu na Terra Prometida, mas de uma maneira absolutamente sem se considerar, pequeno, insignificante. E hoje, 50% de todo o povo judeu está lá. E vieram da onde? Estão vindo da onde? De todos os cantos do mundo. Exatamente como Isaías predisse. Detalhe, isso depois que 6 milhões de judeus foram mortos em poucos anos. Poucos anos. Começou em 1933, 34, por aí, com Hitler, e terminou em 45, com ele próprio sendo morto. 11, 12 anos aí. 6 milhões de judeus, que na época representava 40% dos judeus no mundo. Aniquilado. Ora, se já era impossível um povo espalhado pelo mundo inteiro, um povo polêmico, um povo odiado muitas vezes na história, em diversas ocasiões, em diversos locais, já era impossível um povo desse se reunir de novo. Aí vem um cidadão, que não é um, mas um como líder, mas apoiado em centenas ou milhares ou milhões de pessoas com ódio aos judeus, mataram 6 milhões, mataram quase metade do povo judeu em numa década. Então não tem a menor condição. Por uma grande coincidência, e eu estou dizendo coincidência, ironicamente, o próprio Holocausto, que causou 6 milhões de perdas, causou a aceleração dos judeus à Terra Prometida. Uma própria coisa causou a outra, porque suscitou na raça humana um sentimento diferente com relação aos judeus. Ainda foi muito difícil para eles. Alguns talvez pensem que não, como perderam 6 milhões, aí o mundo ficou com pena e disse, pois tá bom, vão para lá, para o lugar de vocês, se aquietem por lá. Foi duríssimo. Leiam a história do retorno
da continuação do retorno de Israel à Terra Prometida, porque quando a Segunda Guerra Mundial iniciou-se, em 1939, já estava lá, na Terra Prometida, muitos judeus, eles já estavam bem estabelecidos ali, tanto que mandaram um exército, corporações participaram da guerra junto com os ingleses e tal, estavam ali, mas não como um Estado, não como uma nação constituída, ainda não, e com muita briga com os árabes, muita guerras ali dentro mesmo. Seja como for, logo depois da guerra, então, deixa eles irem, tão perseguidos, tão massacrados, quase aniquilados do globo, metade, quase metade, mas aí houve uma resistência fortíssima para eles voltarem para Israel, muito forte, especialmente dos ingleses. É muito interessante, tem muitos livros sobre o assunto. Agora, não vai ler livro romanceado, não, porque aí muda muito a história. Lê a história mesmo, puro, porque é mais interessante do que os romances, na minha cabeça. Muito mais, muito mais. Aliás, os romances, os bons romances, são inspirados em fatos verídicos, então eu vou direto para eles. Eu prefiro assim. Então, tem muita coisa romanceada e inventada aí. Mas vá ler sobre essa história. Não pode ter uma coisa mais desafiante, impressionante, para nos animar a ler do que nossa geração está assistindo isso. É impressionante, irmãos. É um privilégio muito grande. Então, finalmente, em 1948, foi realmente aí reconhecido pela ONU o Estado judeu e foi fundado o Estado judeu, declarado fundado o Estado judeu e reconhecido pela ONU. E ainda com muita briga com os árabes não concordaram os acordos que a ONU queria impor e tal. A história é muito complicada e mas muito interessante, muito sangrenta. Houve guerras. No dia seguinte, Israel tinha um dia de nascido, ou renascido, teve guerra forte lá na região, em Jerusalém, obviamente, especialmente, com um dia em que a declaração foi dada de uma volta do Estado judeu à nação de Israel. Então, isso é algo que nós vemos hoje, uma profecia dessa, e dizemos, é claro que está acontecendo, aos nossos olhos, é fácil ver, mas é um privilégio nós podermos assistir isso. E tem um detalhe aqui, no versículo 8, que diz assim: traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo ainda que tem ouvidos. Quando os judeus voltarem para Jerusalém, Isaías poderia ter dito, ainda serão surdos e cegos, exatamente como está acontecendo. Então Israel estará cheio de crentes em Jesus Cristo, no Deus de Israel, que é o Deus de Jesus Cristo? Não. Então é curioso como esse versículo 8, que parece aqui insignificante, mas não é. Traz o povo que é cego. Então, essa chamada de Deus se deu no final dos anos 1800, início dos anos 1900. Foi aqui, foi naquela época, poucos anos, em que aquele grito, aquele clamor, melhor dizendo, de Deus, se fez ouvir para quem estava com os ouvidos atentos. Traz o meu povo, vai começar agora, o retorno do meu povo, agora, pode começar a trazer. Quem? A ordem é para quem? Para o norte, para o sul. É a maneira, aqui, claro, aqui sim, metafórica, de Deus se dirigir ao norte, ao sul, como se dissesse, vou trazer o meu povo de todos os cantos. E começaram primeiro de alguns países europeus e tal, depois foi aumentando a quantidade de lugares de onde viriam judeus, que é outra história interessantíssima, judeus negros, que vieram da Etiópia. Muito interessante.
e não podiam sair de lá. Só isso aí já dá muita leitura gostosa. E Israel diz: entra, é judeu, entra. Não tem limite, não tem restrição, não tem cor, não tem nada que impeça. O Estado de Israel está aqui para dar guarida e proteger e abraçar, receber todo judeu na terra, sem exceção. Essa é a filosofia deles lá hoje. Claro, tocados por Deus também. Não foram tocados por Deus ainda não. Ainda são cegos. Isaías disse: traz o povo que tem olho, mas não vê. Quer dizer que significa o quê? Que quando eles começassem a ir de volta, e ao longo do retorno deles, seriam cegos, como são hoje. Vá falar o evangelho lá em Israel. É dificílimo, resistências enormes. Parece que com o tempo está se tornando um pouco mais fácil e mais aceitável, mas é um tabu ainda gigantesco, enorme, falar de Jesus Cristo como o Messias deles, que estava prometido por essas promessas todinhas, o descendente de Davi e tal. Não, Jesus de Nazaré, nem pensar. Hoje ainda lá, uma minoria é que aceita isso, de crentes judeus, mas muito pouco ainda. Então, está valendo hoje um povo que está lá, judeu, cumprindo profecias antigas como esta aqui, mas ainda cego. Característica do milênio: Israel será habitado por judeus que vieram do mundo inteiro, todos os lugares da face da terra. E é verdade, pode olhar que você vai ficar impressionado com a quantidade de lugares de onde já vieram judeus para lá hoje. Isaías 60. Isaías 68 em diante. Bonito isto aqui. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, Deus falando com Israel, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com ela os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, que é uma espécie de cedro, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário. Já falei em Apocalipse, no novo templo que haverá no milênio. E farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Vai estudar a história do povo judeu para ver quem foi que oprimiu os judeus, a quantidade de povos que oprimiu os judeus de uma maneira cruel, terrível, ao longo desses 2000 anos. Os filhos que te oprimiram vão se inclinar diante de ti. Prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos que te desdenharam. E chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel.
de abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, poderoso de Jacó. Por bronze darei ouro. Como se dissesse, por o bronze que levaram de ti, vão trazer ouro. Por ferro darei prata, por madeira, bronze e por pedras, ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Tempo futuro não cumprido de bênçãos enormes, inclusive materiais, como vocês viram. Israel será riquíssima como nação, porque os povos que roubaram muito dos judeus, e como fizeram, destruíram riquezas de judeus, levaram à miséria judeus, muitos, vão devolver, sem falar nem no Holocausto. Não é nem no Holocausto, é na época que os judeus iam morrendo. Por que vocês acham que foram os bens dos 6 milhões de judeus mortos? Alguns ricos, muito ricos. Para onde foi? A cárie de ouro deles era tirada para derreter e servir de ouro para os nazistas. A cárie dos dentes dos judeus. Milhões de judeus. Acho que foi para onde então? E isso é um pontinho na história, um pontão, né? Porque é o Holocausto, mas eu quero dizer em termos cronológicos é um pontinho. Mas isso de países acolherem os judeus e os judeus serem até razoavelmente aceitos e começaram a negociar ali, e eles são superdotados até mentalmente, até hoje, e ganharam dinheiro e tudo mais, quando surgiu o menor problema naquele país, a menor dificuldade, a menor instabilidade, o menor perigo para o rei, o imperador, o governante, o menor perigo, o menor desequilíbrio no reino, ou no império, ou na nação, que fosse culpa dos judeus. E eles inventavam coisas, caluniavam, inventaram todo tipo de mentira perante o povo para perseguir judeus, porque aqueles problemas que estavam acontecendo, aquela instabilidade, ou aquela fome, ou aquela dificuldade financeira, seja o que fosse, aquela guerra perdida, o que fosse, os governantes tinham que inventar. Até hoje fazem isso, claro, mas na época os judeus eram prato cheio para os governantes olharem e dizer: é esse povo aí. A gente já sabia, é um povozinho mesmo, aí vem. Mataram o Messias, mataram Jesus Cristo, nosso Salvador querido, povos cristãos, né? A maioria, grande maioria. E falando de países cristãos, pelo menos nominalmente, mas perseguiam os judeus, e nessa perseguição, aí roubavam tudo deles. Então, uma passagem como essa fica muito mais colorida quando você conhece um pouco o que aconteceu. Então, vê, por prata eu vou trazer ouro, e o ferro que levaram eu vou trazer prata. A maneira de Deus dizer claramente: vão trazer riquezas para cá, vão devolver. E aos olhos de Deus isso é devolução. Isaías estava prevendo que as nações iriam devolver aos judeus o dinheiro roubado e tirado deles. É impressionante isto aqui. E vai ser muito, muito rico,
extremamente rico, materialmente falando, no milênio, com Jesus Cristo reinando. Mas com Jesus Cristo reinando, Deus poderia fazer ouro até da terra. Mas não são assim as coisas de Deus. Deus não brinca de fazer ouro de terra, não. E se Deus quer fazer e vai fazer Israel riquíssimo durante o milênio, a forma dele fazer, com a presença de Cristo lá, a forma é: devolvam o que vocês levaram. Está aqui escrito. É impressionante como essas coisas se encaixam. A gente assistindo hoje. Não tudo, óbvio, mas o desenvolvimento disto tudo. Tudo indica que estamos assistindo o desenvolvimento disto tudo. E bênçãos espirituais também, como nós vimos aqui. Então, Israel passará de um povo desprezado para um povo reverenciado, até temido. E de agredido para bajulado pelos próprios que os humilharam. E, conforme vemos também aqui, praticamente não haverá violência em Israel durante o milênio, outra característica do milênio. Passa Isaías, Jeremias profetizou durante 40 anos, e esse estava vivo na época do exílio da Babilônia, da invasão da Babilônia. Era um final, porque foram 3. A última foi em 586 a.C., e ele estava vivo. Morreu logo depois, se supõe, não sabe-se exatamente aonde, talvez no Egito, mas ele estava vivo durante o exílio babilônico, que é o exílio mais famoso que eles já tiveram, os judeus. Jeremias 24, versículos 5 a 7. Aqui há uma lição boa sobre profecia, que não é um assunto fácil. Uma característica muito interessante, vocês vão ver aqui, e é mais por isso que eu trouxe esta. Jeremias 24, 5 a 7. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do modo porque vejo estes bons figos, porque antes, no contexto, Jeremias teve uma visão de 2 figos e tal, não vou entrar no detalhe. Do modo porque vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Opa, aqui está falando do exílio babilônico. Favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar, de Jerusalém, onde Jeremias estava, obviamente que escreveu, enviei daqui para a Caldeia, lá para a Babilônia, que fica na região chamada Caldeia. Está lá, estão lá. Então eu vou favorecê-los. Tudo bem. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Aí você começa a dizer, está falando do exílio babilônico? Porque eles voltaram do exílio babilônico, mas eles saíram de novo da terra prometida. E como saíram? Aí começa, o versículo 5 fala do exílio babilônico. O 6 parece que já não é tanto. O 7, dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Está parecendo com Jeremias 31, da nova aliança que ainda vou falar. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. E isso não aconteceu. Quando eles voltaram da Babilônia, não. Como se rejeitam os figos ruins? Não, eu encerro aqui. É muito comum em profecias
do Antigo Testamento surgirem textos pequenos dentro de passagens maiores que apontam para outra situação e uma situação de maior envergadura, muito comum. Em Joel aconteceu isso, que foi citado Joel no dia do Pentecostes, por exemplo. Então, às vezes o Novo Testamento cita, e a gente aprende isso muito com o Novo Testamento. O Novo Testamento cita uma profecia, isso aqui é para que se cumprisse isso aqui é cumprindo isso e tal. Cita. Aí você vai para a profecia original, e ninguém entenderia isso aqui nunca. Que isso foi cumprido, é aquilo que foi cumprido ali. E essa passagem, essa profecia, não está apresentada de uma maneira solene pelo profeta, vou agora fazer uma profecia para ser lá no ano tal, lá quando Cristo voltar, ou lá no início da igreja, não tem nada disso lá. É um contexto natural, histórico da época, circunstancial. Aí, aparecem 2 versículos, ou 3, que a gente acha um pouquinho estranho, meio fora de lugar, não entendeu direito, e depois continua. E esses versículos que estão ali, é exatamente, algumas vezes, uma grande profecia que foi cumprida lá na frente, e o Novo Testamento diz, isso foi em cumprimento daquela passagem, que você vai ver e não desconfiaria nunca. É muito interessante isso. Então, mas isso é aprender de trás para diante. E é válido, claro, e tiramos lições disto. Então é muito curioso aqui, em que nós vemos que o versículo 5 é uma referência óbvia ao retorno da Babilônia. Do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Está falando dos exilados da Babilônia, naquele momento, naquele contexto, e que o próprio Jeremias disse em outra passagem que ia durar 70 anos, e que Deus iria trazer de volta. Então, esse aqui é o retorno babilônico, o retorno da Babilônia. Quando chegamos no 5, como eu já comentei, aliás, no 6, aí começa a ficar mais profunda a profecia. Quer dizer, isso aqui já está ficando mais forte do que aconteceu depois que eles chegaram lá. Como eu já coloquei, a promessa vai se aprofundando ao ponto de você dizer, não, isso aqui não. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-lo-eis e não os destruirei. Destruiu. Por praticamente isso. No ano 70, depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo. Aí ficaram uns pouquinhos lá. Aí no ano 135, logo depois, aí veio a última perseguição forte, acabou e pronto. Os judeus foram espalhados totalmente. Mas Deus não disse que ia trazer da Babilônia 70 anos depois, até disse o prazo, e trouxe, claro, o que Deus diz, ele faz. Aí no versículo 5 ele disse que vai trazer e tal, embora não fale em 70 anos, mas vai trazer o povo de lá, da terra dos caldeus. No 6 diz, edificá-lo-eis e não os destruirei, plantá-lo-eis e não os arrancarei. Está mais forte isso aqui do que o passado que nós conhecemos. Talvez alguém na época de Jeremias pensasse assim, o retorno dos judeus da Babilônia para a terra prometida é definitivo. Claro, Jeremias não disse. Nunca mais vamos sair dessa terra. Muito provável que tenha judeu que tenha dito isso aqui. Olha aqui, leia Jeremias. Nunca mais nós vamos sair daqui. Saiu. De novo. É muito interessante. Então, já fica evidenciado que Deus agora, de um versículo para o outro, manda o profeta dar um salto enorme de, no caso, milênios, 2, até o momento. Aqui diz que espiritualmente eles se voltariam para Deus. Estão vendo? Dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, eles serão o meu Deus. Opa, quando voltarem
Babilônia será um povo convertido, será um povo com o coração voltado para Deus. Não foi coisa nenhuma disto. Tudo bem, voltaram curados da idolatria desenfreada que eles estavam entregues antes, mas ainda profundamente mundanos e começaram a se agarrar em coisas da lei, como eu falei de manhã aqui, entendendo errado, e vieram correntes religiosas dentro da religião deles, e não foi bom, não. Não se voltaram para Deus, não. Houve algumas fases, como sempre houve, um pouquinho mais de calor, outros menos. Houve algumas revoltas de judeus heróicos contra o domínio grego, depois romano, mas isso aqui que está previsto aqui, de jeito nenhum. Aliás, como eu disse, isso aqui são palavras que cheiram nova aliança, que aponta para o sangue de Cristo. Então, aí nós vamos um pouquinho mais para frente, aí chega o Messias. Agora estão com o coração, versículo 7 não diz? Coração que me conheçam que eu sou o Senhor, eles serão o meu povo, se voltarão para mim de todo o coração. Aí chega o Messias. Ora, fartamente bem recebido, querido, reconhecido, não é? É o povo que conhece Deus de todo o coração. Leia João 1. Rejeitado, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas Deus diz que isso ia acontecer logo depois do retorno da Babilônia. Opa! Logo depois não. Depois do retorno da Babilônia. Sim, mas está no versículo seguinte. Então você precisa estudar mais profecia. E ver que é a coisa mais natural do mundo você ter 2000 anos entre uma profecia e outra. Entre um versículo e outro, digo. No meio de uma profecia. É assim a palavra de Deus, e é assim que ela adquire cor para nós, crentes, e começamos a estudá-la de uma maneira muito mais real, que nos afeta muito mais do que talvez uma coisa meio mística, que nós trazemos da infância, não sei, a palavra de Deus, uma coisa assim, meio mistificada, e que ninguém entende direito. Houve época que era proibido estudar a Bíblia, na igreja que se dizia cristã, a chefa dos cristãos do mundo, é proibido estudar as Escrituras, que espetáculo. Então, a gente vai se acostumando a aprender essas coisas na Bíblia, e uma vez aprendendo, se sente à vontade de dizer assim: Jeremias, cadê? Não, isso não é com os judeus, não. Jeremias estava falando para os judeus na Babilônia. Eram os judeus que estavam lá espirituais? Não, estava falando para os judeus, carne e osso. E que Deus ia trazê-los de lá. E trouxe no ano 70. E que ia botar no coração deles serem de Deus de todo o coração e tal. Isso aí ainda não aconteceu. Mas é com o mesmo povo ao qual Deus mandou para a Babilônia e disse que ia trazer de volta. Eu vou trazer esse povo de volta. Trouxe e é histórico. E eu vou colocar no coração desse povo, me ter como Deus. Não, mas aqui não é povo judeu, não, mas não é o povo judeu. E é quem? Esse é o problema. São situações que gritam aos nossos ouvidos. E Deus disse que não ia mais arrancar quem? Eles, de lá. E arrancou. Então não era daquela vez. Não. Então vamos aguardar. Vamos. Aguardar o quê? Que Deus faça o povo
que estava lá na Babilônia e que ele voltou, mandou voltar 70 anos depois, e que Deus dispensou de novo, esperar que Deus cumpra o que prometeu lá em Jeremias. Estou esperando, Senhor. Estou esperando o norte trazer, o sul trazer. Que Babilônia nem norte nem sul, é meio leste. E é uma cidade só, como eu já falei. Não, estou esperando é aqui. É o povo todinho se voltar para ti. O povo judeu. A conversão em massa dos judeus vai ocorrer na volta de Cristo. Como povo. Não é como eu disse no início da pregação, que alguns acham que é uma conversão em massa, porque muitos judeus vão se converter de sangue judeu, mas que não tem mais nada a ver com a nação instituída no mundo, mundialmente reconhecida. Não. É só questão do sangue. Não pensamos assim, não. Todo Israel será salvo. Paulo diz lá em Romanos 11:26. Todo Israel será salvo. Nação. É assim que nós cremos. Então, características do milênio. Israel estaria lá de maneira definitiva. E dali para a nova terra. Novo céu e nova terra, que aí conhecemos muito pouco, ainda vamos ver em Apocalipse. Mas definitivo, claro. Para nunca mais ser arrancada. Nunca mais sair dali. A não ser, claro, para novo céu e nova terra. O Nova Jerusalém, é óbvio. Mas não por paisezinhos daqui e por forças políticas que iriam destruir Jerusalém de novo, espalhar o povo de novo. Nunca mais. Acabou-se. E, segunda característica do milênio, nessa lição, os judeus estarão voltados para Cristo de todo o coração, como nação. Rapidamente, Jeremias 29. (10 a 14). Que é um exemplo parecido com esse, nesse sentido de uma profecia se desenvolver em outra muito mais profunda, muito mais distante. E não avisar que está sendo transformada naquele momento. O profeta não avisa nada, ele pula. (29, 10 a 14). Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, olha a passagem que eu me referi, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Obviamente se refere ao exílio babilônico e ao retorno do exílio babilônico. Não tem dúvida. Vamos continuar lendo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Opa! De novo está ficando pesado isso aqui, que não aconteceu. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Fortemente espiritual aqui. A gente já fica perguntando, já saiu um pouco da questão circunstancial da volta para Jerusalém, da Babilônia. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. Mas não tinha acabado de dizer que ia trazer de volta da Babilônia 70 anos depois? Já foi espalhado de novo? Já.
congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares. Olha aí o tamanho disso, a abrangência disto. De todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Não mais o babilônico. Então, o versículo 10, obviamente, se refere ao exílio babilônico. O versículo 14, certamente, não se refere ao retorno do exílio babilônico, mas de um muito maior, muito mais espalhado, de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei. Como Isaías diz, mesma coisa várias vezes. Inclusive, antes do famosíssimo exílio babilônico, que nós tanto falamos, a gente fala pouco do exílio assírio, que aconteceu 100 e poucos anos antes com o Reino do Norte. Eu não vou aqui detalhar a história, mas antes dos judeus do sul, que era do sul já mais do que isso, porque o do norte tinha sido esvaziado pelos assírios, que tinham sido conquistados pela Babilônia, então já tinha trocado muito de poder político ali. Mas em 722, estava bem dividido o reino do norte e o reino do sul, a Assíria veio e se aposta do reino do norte, manda muita gente para a terra, lá de Israel, gente de outros lugares onde a Síria dominou também, e levou muitos judeus. Também foi embora. Para onde? Fala pouco, ou quase não se fala nisso aí. Cadê esses judeus que foram embora da Síria? Muitos. Não se fala. Mas foram espalhados. E esses não tem, dizer nada a ver, mas nada é muito radical. Não tem muito a ver com os que foram para a Babilônia 120 anos depois, muito bem identificados, até rolados os nomes das famílias dos que foram, tudo certinho ali, e voltaram da Babilônia, 70 anos depois, tudo ali bem identificado. O da Síria, não, é meio vago. Cadê? Claro que quando Deus diz, como disse lá em Isaías, norte entrega, sul entrega, todos os cantos entrega, aí está abrangendo todos os judeus de todas as épocas que foram remetidos em todos os tipos de derrotas, de expulsões, de pogroms ao longo da história, e que não estão em Israel. Então, quando ele diz aqui, de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, está muito mais do que se referindo apenas aos que vieram da Babilônia. Então, você vê que do versículo 10 ao 14, o 10 fala do exílio babilônico, o 14 já pulou para o outro lá na frente, 2000 anos depois, muito parecido com a passagem passada. Aí a gente pergunta, sim, mas os versículos 11, 12, 13 ali, eu não vou comentar, mas podem ser aplicáveis de alguma maneira, deve ser aplicado mais para o retorno de todas as nações, mas de alguma forma os 11 e o 12 podem ser aplicados também ao versículo, ao exílio babilônico, que fala do pensamento benigno, lindo até. Eu que sei o pensamento benigno que eu tenho a vosso respeito. Então, isso está valendo para o povo que veio da Babilônia? Pode estar. E está valendo para os que vieram de todos os cantos do mundo, 2000 anos depois? Mesma coisa. Então, o sentimento de Deus é benigno para com eles o tempo todo. Então, tanto faz. É curioso isso. Há aqui uma mudança gradativa nos versículos 11, 12 e 13 e tal. Aí, 14, ele, vai lá para o final da tribulação. Características do milênio, encerrando. Novamente, aqui eu disse que ia repetir os que já tinham sido comentados antes, os judeus retornarão de todas as nações. Todas as nações. E, quando o retorno estiver plenamente cumprido,
o povo vai se converter como... Israel vai se converter como um só povo, como também já havia dito. E aqui a gente encerra Jeremias. Ainda pensei em falar um pouco sobre Jeremias 31, que é a nova aliança e tal, mas não vou, seria fugir já um pouco mais do tema. Então, na próxima pregação, se Deus quiser, deverá ser a última que eu vou falar desses profetas que falam de um tempo ainda a ser cumprido com Israel. Aí vamos falar de Ezequiel, Joel, Amós, Miqueias, Zacarias e Malaquias. Olha a quantidade de profetas. Agora, não é que eu vou falar uma hora sobre cada. Mas eu fiz questão de mostrar... Pastor, peraí. Não já é suficiente o que o senhor já disse aqui, em 2 ou 3 ou 4 pregações sobre Isaías e Jeremias, não é suficiente para mostrar que há profecias a serem cumpridas para com Israel? Sim. Mas eu tenho outro propósito, eu já disse isso para vocês. É mostrar a quantidade. Bastaria uma profecia dessa para ser suficiente. Apesar de que, às vezes, uma profecia, se basear tudo em cima de uma profecia, como eu disse, não é tão fácil, às vezes, entender e tal. É melhor ter outros apoios, junto àquela profecia, outras profecias e citações no Novo Testamento e tal. É bom ir com cuidado. Mas a quantidade é impressionante. Eu não quero que vocês fiquem só... Não, se eu não me engano, já faz um ano que o pastor pregou. Eu tenho a impressão que foi só Isaías e Jeremias que ele falou. Foi um monte de cada uma, mas eu acho que ficou só nisso mesmo. Não ficou só nisso. Profetas que viveram em épocas diferentes, em séculos diferentes, contextos diferentes, o mesmo tom e o mesmo tipo de profecia, como vocês verão. E, se Deus quiser, na próxima semana a gente encerra isso, e na outra voltaremos então a Apocalipse 20, versículo 7, pulando para o fim do milênio e assistindo a soltura de Satanás, que vai causar um estrago grande e rápido no final do milênio. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine pessoas que não têm Cristo a crerem nele como Salvador e como Messias. O Messias de Israel prometido, que já veio, mas veio com uma função antes de assumir o seu trono, literalmente no trono de Davi, voltou para o céu e voltará com todo o poder e glória, enquanto isso salvando milhões de almas na igreja, inclusive de judeus, não milhões, já não se sabe número, mas em termos relativos, bem poucos, como sabemos, e em que Israel, como um povo, está sendo tratado apenas no cumprimento, como se esse apenas fosse pouco, mas no cumprimento dessas profecias, um cumprimento lento, quando se olha para 2000 anos, e rápido, quando se olha para 120 anos, mais ou menos, que é quando eles começaram a voltar mesmo. Então, é um privilégio para nós podermos assistir isto, e que isso tenha uma influência grande na vida de toda pessoa que toma conhecimento deste fato. E Deus está vivo, Deus está operante na história do mundo, e a história do mundo contém Israel. E que o Teu Filho Jesus Cristo salve pessoas que não são de Israel, não têm o sangue de Abraão nas veias, são pecadores de todos os lugares da terra, inclusive nós que estamos aqui, muito longe de Israel, mas salvos pelo mesmo sangue que prioritariamente foi derramado em favor deles, mas também com abrangência para todo e qualquer época que aceite Cristo como Salvador. Muito obrigado, porque nós estamos nos aproveitando das bênçãos prometidas primariamente para Abraão e sua descendência, e de certa forma somos descendentes espirituais de Abraão, mas não somos Israel. Podemos até ser chamados de Israel espiritual, mas nunca para anular a existência do Israel literal, que lá está. É só pegar um avião, Senhor, quem quiser, e ver. Obrigado pela Tua palavra,
que é muito antiga, mas que não há notícia da internet, que aconteceu 1 minuto atrás, ao vivo, no Japão, não é mais atual, mais vibrante, mais certeira do que a tua palavra é hoje para nós. Que a gente aprenda isto e viva isto. Salva pessoas em nosso meio que não têm Cristo e nos alimenta em Cristo, que já somos, e nos faz crescer nele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.